Alguns segredos permanecem enterrados no pântano, mas os meus precisam ver a luz. Meu nome é Cordélia Boaventura, e esta é a minha história de sobrevivência. Nunca pensei que estaria compartilhando isso aos 83 anos de idade. A maioria das pessoas me vê agora, uma avó de 5 netos, ainda vivendo na minha velha cabana à beira do Pantanal do Araguaia, no interior de Mato Grosso, e não faz ideia da escuridão que carreguei dentro de mim por décadas. As águas calmas e os ipês e buritis que cercam minha casa hoje foram testemunhas silenciosas do meu sofrimento. Antes de continuar com minha dolorosa história, gostaria de pedir que você se inscreva neste canal para ouvir mais histórias reais de sobrevivência. Levei décadas para encontrar a minha voz e sou grata a cada pessoa que escuta. Conte nos comentários de onde você está assistindo. Isso me dá força, saber que minhas palavras alcançam pessoas em todo o mundo. Agora, deixe-me contar como começou meu pesadelo. Nasci em 1942, quando esta parte remota de Araguaiana era ainda mais isolada do que é hoje. Nossa família vivia da terra, com meu pai, Elias, administrando uma pequena loja de iscas e anzóis que atendia os poucos turistas corajosos o bastante para se aventurar pelos pântanos. O pântano provê. Era isso que papai sempre dizia antes da guerra mudá-lo. Essas águas nos davam peixes, o mato nos dava caça, e nossa pequena horta nos dava legumes. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Mamãe, Rosa, fazia os cestos mais lindos de capim dourado trançado, que vendia na venda de Barra do Garças, a uns 30 quilômetros da nossa casa. Vivíamos de forma simples, mas satisfeita, até papai ser convocado em 1943. Quando voltou, em 1945, algo nele havia escurecido. O Elias Boaventura que regressou era apenas a sombra do homem que partira. Seus olhos, antes cheios de travessura e calor como âmbar polido, estavam opacos e distantes, tão turvos quanto as partes mais profundas do pântano. Ele trouxe fantasmas do Pacífico que o assombravam dia e noite. No início, ele tentava afastá-los com a cachaça do velho seu Joaquim, que mantinha um alambique escondido no meio dos buritizais, onde nem a polícia se arriscava. A bebida começou devagar, só nos sábados, quando os pesadelos eram piores. Depois virou sextas e sábados. Logo, aquela garrafa se tornou sua companheira diária. Ainda me lembro do cheiro, aquele odor acre e forte de pinga barata que anunciava seu estado antes mesmo de tropeçar pela porta. Nossa pequena cabana, construída pelas mãos do meu avô com madeira de jatobá, sempre tinha sido meu refúgio. Ficava erguida sobre palafitas para escapar das cheias, com uma varanda larga onde mamãe e eu debulhávamos feijão e víamos as garças pescando ao entardecer. Mas depois que papai voltou, aquela cabana se tornou minha prisão. "Se esconde, Cordélia!" Mamãe sussurrava quando ouvíamos o barquinho dele se aproximando pelos aguapés. "Vai, minha filha, fica bem pequena." Eu corria para meu esconderijo, um vão sob o assoalho de madeira que mamãe me mostrara, acessível apenas movendo uma tábua solta debaixo da minha cama. Mal cabia meu corpinho de 8 anos ali, mas eu me encolhia como um tatu-bola, abraçando os joelhos contra o peito. Daquele espaço escuro, eu podia ouvir tudo. O peso das botas dele nos degraus da varanda, a porta batendo contra a parede, e depois sua voz, arrastada e ameaçadora. "Cadê minha janta, mulher? Essa casa tá uma bagunça." Não importava o quão limpa estivesse a casa ou quão pontual fosse a refeição, nunca era suficiente. A primeira vez que ele bateu nela, eu ouvi o som antes de entender o que era. Um estalo, como um galho seco quebrando, seguido pelo choro abafado de mamãe. "Por favor, Elias," ela implorava. "A Cordélia vai ouvir você." Mas seus pedidos só o enfureciam ainda mais. "Que ela ouça!" ele rugia. "Que todo o maldito pântano ouça. Esta é a minha casa, e vocês duas vão aprender a ter respeito."
Algumas noites eram piores que outras. Quando o peixe não mordia, quando um turista reclamava de não ver jacaré, quando o motor do barco engasgava, qualquer frustração se ampliava pelo álcool até explodir contra nós. Mamãe levava o pior, sempre se colocando entre ele e meu quarto, absorvendo a fúria para me proteger. Mas algumas noites, nem o sacrifício dela era suficiente. Eu o ouvia gritar: "Onde ela tá? Onde essa menina tá escondida?" O terror daqueles momentos ainda sinto nos ossos, mesmo depois de tantas décadas. O coração acelerado, a respiração curta, a oração desesperada para que o assoalho não rangisse e revelasse minha posição. Os vizinhos eram longe demais para ouvir nossos gritos. A família Wilkerson morava a uns 3 km rio abaixo, e no pântano o som se perde entre as árvores e o musgo pendurado. Além disso, por aqui, o povo vivia segundo um código não escrito. O que acontece dentro da casa de um homem é problema dele. Mamãe começou a usar mangas compridas, mesmo no calor sufocante do verão mato-grossense. Ela sorria fraco para os olhares curiosos de Dona Joaquina, na venda, explicando o hematoma no rosto como uma queda desajeitada do trapiche ou um acidente pegando lenha. Eu aprendi cedo a arte de mentir, dizendo à professora que meu lábio rachado viera de trombar numa porta. A pior noite foi durante uma tempestade no verão de 1952. Eu tinha 10 anos. A chuva caía em cortinas havia dias, inundando partes do pântano que nunca viam água. Papai não podia sair com o barco, nem abrir a loja, nem escapar da nossa cabana. Bebeu desde cedo, ficando cada vez mais agitado, andando de um lado a outro como uma onça presa. Quando a cachaça acabou, sua raiva chegou ao limite. Eu estava escondida no meu canto quando ouvi o grito de mamãe. Não era o choro abafado de sempre, mas um som de puro terror que gelou meu sangue. Houve um estrondo, vidro quebrando, e depois um baque tão forte que fez o assoalho tremer. Não sei o que me deu coragem naquela noite. Talvez tenha sido ouvir o choro de mamãe parar de repente. Talvez tenha sido o instinto que me dizia que, se eu não agisse, algo irreversível aconteceria. Empurrei a tábua e saí do esconderijo. Encontrei papai em pé sobre o corpo imóvel de mamãe. Uma garrafa quebrada na mão, o sangue se misturando com a pinga no chão de madeira. "Você matou ela", sussurrei, minha voz estranha até para mim. "Você finalmente matou ela." Ele se virou para mim, os olhos turvos, demorando a me reconhecer. Quando percebeu, algo mudou em sua expressão. Talvez choque, talvez o primeiro lampejo de arrependimento que vi ali. Mas já era tarde para remorso. O que eu não sabia era que aquela noite marcaria o início do fim do nosso pesadelo. Mas o caminho até a liberdade seria mais longo e doloroso do que minha mente infantil poderia imaginar. Mamãe não morreu naquela noite, embora às vezes eu me pergunte se parte de seu espírito não tenha deixado o corpo e nunca mais voltado. O Dr. Harrison, da cidade, foi até nossa cabana depois que consegui remar nosso barco reserva até a casa dos Wilkerson em meio à chuva. Ele costurou o corte na cabeça de mamãe e imobilizou seu braço quebrado, os lábios cerrados numa linha fina de desaprovação. Mas, como todos os outros em Araguaiana, não fez perguntas. "Ela caiu", disse papai, de repente sóbrio o bastante para inventar uma mentira convincente. "A Rosa sempre foi desastrada nesses tablados molhados. Eu avisei para ter cuidado durante a tempestade." Os olhos do Dr. Harrison se voltaram para mim, parada no canto com os braços cruzados sobre o peito. Depois voltaram para meu pai. "Garanta que ela descanse, Elias. Ferimentos na cabeça podem ser traiçoeiros." Foi tudo o que disse antes de arrumar sua maleta preta e nos deixar sozinhos novamente. O incidente marcou um ponto de virada, embora não o que eu havia rezado para acontecer. Papai se tornou mais cuidadoso depois daquilo. Não mais gentil, apenas mais calculista.
Aprendeu a deixar marcas onde a roupa pudesse escondê-las. Garantia que os vizinhos nunca vissem o pior. E descobriu que ameaçar mamãe era a forma mais eficaz de me controlar. Uma palavra para alguém, Cordélia. Sibilava, apertando meu ombro magro até deixar marcas roxas. E sua mãe vai pagar o preço. Entendeu, menina? Eu entendia bem demais. Quando completei 16 anos, em 1958, já era especialista em manter a fachada da nossa família. Na escola, eu era quieta, mas educada. Tirava boas notas e entrei para o coral da Igreja Batista que frequentávamos todos os domingos. Papai ia de camisa engomada e mamãe e eu usávamos nossos melhores vestidos, de golas altas e mangas compridas, apesar do calor sufocante. Éramos o retrato de uma família trabalhadora do interior, gente humilde, mas cristãos exemplares. Essa família Boaventura é gente da melhor qualidade. Ouvi certa vez Dona Calado dizer a outra mulher no almoço comunitário da igreja. O Elias lutou por nosso país, e veja só como é devotado a Rosa e a filha deles. Eu queria gritar a verdade até minha garganta sangrar. Mas em vez disso, sorri e ofereci a ambas uma fatia da torta de batata doce de mamãe. Os anos 60 trouxeram mudanças para o mundo além do nosso pântano. Já tínhamos conseguido eletricidade em nossa cabana, e o rádio antigo que papai havia consertado se tornou nossa janela para o mundo exterior. Marchas pelos direitos civis, Vietnã, mulheres queimando sutiãs. Tudo parecia notícia de outro planeta, comparado à nossa vida isolada. Dentro de casa, nada mudava. Se algo, papai se tornava cada vez mais ressentido com o passar dos anos. Os poucos turistas que ainda vinham pescar agora se interessavam por passeios de voadeira pelo Pantanal, em vez de contratar seus serviços tradicionais de guia. O mundo avançava depressa, e ele ficava para trás. Um sentimento que ele afogava em ainda mais cachaça. Em 1965, eu tinha 23 anos. A maioria das moças da minha idade já havia se casado ou se mudado para cidades como Cuiabá ou Goiânia em busca de trabalho. Mas eu permanecia, presa à cabana por correntes invisíveis, por amor à mamãe e pelo medo do que aconteceria com ela se eu partisse. Você devia ir embora, Cordélia. Ela sussurrou certa noite, enquanto descascávamos ervilhas na varanda dos fundos, com papai desmaiado lá dentro. Os anos não tinham sido gentis com ela. Aos 45, seu rosto outrora bonito estava marcado por rugas profundas, seus cabelos escurecidos e o corpo curvado permanentemente como um ponto de interrogação, depois de tantos anos encolhida. Não há nada aqui para você além de tristeza. Eu não vou deixar você com ele, respondi. A mesma resposta que já dera centenas de vezes. Ela estendeu a mão e segurou a minha, seus dedos calejados e tortos. Eu fiz minha escolha quando me casei com ele, mas você merece uma vida. O que ela não entendia era que eu já havia me resignado a não ter vida além do pântano. Tive um pretendente, Jackson Tavares, filho do dono da venda. Ele demonstrava interesse sempre que eu aparecia para comprar mantimentos, arrumando desculpas para carregar minhas sacolas ou me oferecer um refrigerante gelado nos dias quentes. Ele era gentil e carinhoso, tudo o que meu pai não era. Quando finalmente criou coragem para me convidar para a festa do condado em 1963, aceitei num momento de fraqueza, sonhando com uma noite normal. Apenas uma noite de risadas, sua mão timidamente segurando a minha na roda gigante, algodão doce derretendo na minha boca. Foi como roubar algo precioso que não me pertencia. Mas papai estava me esperando na varanda quando Jackson me trouxe de volta. Seus olhos brilhavam perigosamente na escuridão. Ele agradeceu a Jackson educadamente, mas assim que a caminhonete dele desapareceu na estrada de terra, me arrastou para dentro pelos cabelos. Acha que é melhor do que nós agora? Acha que pode desfilar por aí com filhos de comerciante? Pontuava cada pergunta com um golpe. Seu lugar é aqui, cuidando da sua mãe. Você nos deve isso.
Mamãe tentou intervir e ele a atirou contra a parede por sua ousadia. No dia seguinte, quando Jackson apareceu com flores silvestres, encontrei-o no trapiche e disse que não poderia mais vê-lo. A confusão e a dor em seus olhos me assombraram por anos. Depois disso, a vida se acomodou em uma rotina sombria. Eu assumi a loja de iscas enquanto papai bebia. Às vezes ele sumia por dias, e esses intervalos eram como vir à tona depois de estar submersa. Mamãe e eu sentávamos juntas na varanda, às vezes conversando, às vezes apenas ouvindo o coro de sapos e insetos que davam vida ao pântano ao entardecer. No verão de 1968, algo inesperado aconteceu. A família Carpinteiro mudou-se para o antigo sítio do seu Joaquim depois que ele faleceu. Não eram locais. Tinham vindo de Brasília, porque o senhor Carpinteiro tinha a ideia de começar um negócio de ecoturismo no Araguaia. Eles tinham uma filha, Sandra, da minha idade, que, pelo que entendi, havia vindo a contragosto. Sandra me procurou quase imediatamente, carente de companhia de alguém da mesma idade naquele lugar estranho. Aparecia na nossa loja cheia de perguntas sobre o pântano, os costumes locais, minha vida. Era diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Confiante, espontânea, usando calças em vez de vestidos e falando abertamente sobre a libertação das mulheres. Você nunca quis mais do que isso? Ela me perguntou uma vez, gesticulando para os alagados à nossa volta. Estávamos sentadas no trapiche atrás da loja, com os pés balançando sobre a água escura. Isso é tudo o que conheço, respondi, embora as palavras me soassem amargas. Não foi isso que eu perguntei, insistiu, fixando em mim aqueles olhos que pareciam atravessar as muralhas que eu construíra. Antes que eu pudesse formular uma resposta, o barco de papai apareceu na curva do rio. Bastou um olhar para perceber que já estava bêbado, embora mal passasse do meio-dia. É melhor você ir. Falei rapidamente a Sandra, levantando-me. Ela franziu a testa, mas recolheu as coisas. Ao sair, parou. Vamos fazer um churrasco no sábado. Você e seus pais deviam ir. Assenti sem compromisso, sabendo que não iríamos. Como previsto, papai zombou do convite quando mencionei. Esses forasteiros metidos à besta acham que podem chegar aqui e mudar tudo. Não aguentam nem um inverno no pântano. Mas Sandra mudou algo, sim. Plantou uma semente perigosa na minha mente. A possibilidade de questionar, de desejar, talvez até de encontrar coragem para quebrar o ciclo de silêncio que definira nossas vidas por tanto tempo. Essa semente criou raízes durante a pior surra que mamãe levou desde aquela noite tempestuosa de 1952. Aconteceu no início do outono de 1969. Papai tinha ido à Barra do Garças comprar mantimentos e voltou furioso porque o caminhão teve um pneu furado na estrada de terra. Invadiu a cozinha, onde mamãe estava guardando os últimos legumes do verão. Eu estava no quintal pendurando roupas quando ouvi o primeiro estrondo. Quando entrei, ele a tinha encurralado contra o balcão, a mão em seu pescoço. Vidros vazios de conserva se estilhaçavam pelo chão. Inútil, dizia, as palavras enroladas pela bebida. Há 25 anos mantenho um teto sobre sua cabeça. E o que você me deu em troca? Nada além de reclamações e de colocar minha própria filha contra mim. O olhar de mamãe, enquanto lutava para respirar, acendeu algo primal dentro de mim. Ela já nem reagia mais. Seus braços pendiam frouxos ao lado do corpo, a aceitação do destino estampada em seu rosto. Naquele momento, percebi que, se nada mudasse, uma de nós não sobreviveria por muito tempo. E eu estava cansada de ficar em silêncio. Nunca havia batido em outro ser humano na vida. Crescer assistindo à violência diariamente só me fizera abominá-la. No entanto, lá estava eu, em nossa cozinha, uma frigideira de ferro fundido apertada em minhas mãos trêmulas, observando o aperto de meu pai afrouxar em volta da garganta de mamãe, quando ele se virou para mim, os olhos vermelhos de sangue enevoados pela descrença.
O que pensa que está fazendo, menina? Rosnou, desviando a atenção de mamãe para mim. Ela escorregou pelo armário até o chão, arfando por ar, os dedos tocando de leve as marcas vermelhas que floresciam em seu pescoço. A frigideira parecia pesar uma tonelada. Solte ela, disse eu, a voz mal acima de um sussurro, mas mais firme do que eu esperava. Não encoste mais nela. Ele riu, um som áspero, sem humor. Ou o quê? Vai bater no próprio pai depois de tudo que fiz por você? Deu um passo em minha direção, o vidro quebrado estalando sob as botas. Abaixe isso antes que se machuque. Eu não me movi. 27 anos de medo tinham se cristalizado em outra coisa. Uma determinação fria, dura como pedra. Pensei nas palavras de Sandra Carpinteiro sobre querer mais, sobre as mulheres que eu lia nas raras revistas que chegavam até nosso canto do Pantanal. Mulheres que marchavam pelas ruas em cidades distantes. Se elas podiam lutar por seus direitos, certamente eu poderia me firmar na minha própria cozinha. Estou falando sério, disse mais alto desta vez. Isso acaba hoje. O rosto dele se escureceu, aquela tempestade familiar se formando. Sua ingrata! Rugiu, avançando sobre mim. Mas anos de bebida haviam diminuído seus reflexos. Afastei-me de lado, mantendo a pesada frigideira entre nós. Não faça isso, Cordélia! Implorou mamãe do chão, a voz rouca. Ele vai te matar. Talvez ela tivesse razão. Talvez desafiá-lo significasse minha morte. Mas, naquele instante, percebi que eu já vinha morrendo aos poucos havia anos. Pedaços da minha alma se quebrando a cada golpe, a cada grito que ecoava pela cabana, a cada manhã em que fingíamos que tudo estava bem. Vamos, mostre, desafiei, surpreendendo-me com minha ousadia. Mostre que tipo de homem é, batendo em mulheres que não podem revidar. O que seus companheiros de guerra pensariam de você agora, Elias Boaventura? Usar seu nome completo foi uma provocação deliberada, impossível de ignorar. Ele avançou contra mim com um rugido, e dessa vez o instinto tomou conta. Balancei a frigideira com toda a força, acertando a lateral da cabeça dele com um baque doentio. Ele cambaleou, a raiva dando lugar à confusão, os joelhos fraquejando até desabar no chão da cozinha, entre os cacos de vidro, o sangue escorrendo de um corte na têmpora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A frigideira escapou de minhas mãos, batendo no chão com estrondo. Fiquei paralisada, olhando para o corpo inerte do meu pai, certa de que o havia matado. O leve subir e descer de seu peito mostrou o contrário, mas a constatação trouxe pouco alívio. Mamãe, sussurrei, caindo de joelhos ao lado dela. Você está bem? Consegue se levantar? Ela assentiu fracamente, os olhos fixos na forma inconsciente de papai. O que você fez, Cordélia? Quando ele acordar, não vai mais nos machucar, respondi, ajudando-a a se erguer. Nós vamos embora. Seus olhos se arregalaram em pânico. Ir embora? Para onde? Aqui é nosso lar. Aqui é nossa prisão, corrigi suavemente. E eu já devia ter nos libertado há anos. Rapidamente, a guiei até seu quarto e pedi que arrumasse apenas o essencial. Fiz o mesmo, enfiando numa pequena sacola uma muda de roupa, o pouco dinheiro que havia conseguido juntar em segredo ao longo dos anos, apenas 43 cruzeiros, e a foto desbotada de meus avós, minha única ligação com a família além dos meus pais. Mamãe se movia mecanicamente, décadas de obediência a impedindo de recusar uma instrução direta, mesmo que viesse de mim. Mas suas mãos tremiam violentamente ao dobrar uma camisola para a mala. Ele vai nos encontrar, murmurou, olhando assustada para a cozinha. Sempre diz que ninguém o deixa. Vamos para um lugar onde ele não pensará em procurar, garanti, embora não tivesse plano concreto. Minha mente corria entre possibilidades. Tínhamos poucos parentes. A família de mamãe era de Minas Gerais, mas ela não os via desde antes do meu nascimento. Papai havia nos isolado de todos que pudessem oferecer ajuda.
Exceto os carpinteiro, disse de repente. Sandra contou que vieram de Brasília. O pai dela tem aquele negócio de turismo. Eles têm caminhonete. Talvez possam nos levar até a rodoviária em Goiânia. Mamãe hesitou, mas suas objeções morreram nos lábios quando um gemido ecoou da cozinha. Papai começava a se mexer. Agora, mamãe, insisti, agarrando nossas bolsas e sua mão. Temos que ir agora. Saímos pela porta dos fundos, entrando na noite abafada de setembro. A lua cheia iluminava a passarela de madeira que levava da cabana até a beira d'água, onde nossos barcos estavam amarrados. O menor seria mais silencioso, menos provável de alertar papai se ele recobrasse a consciência. Ajudei mamãe a subir, soltei a corda de amarra e empurrei o barco para longe do trapiche, conduzindo-nos pelo canal escuro que levava até a casa dos carpinteiros. O Pantanal à noite era outro mundo, misterioso e vivo, com sons que aterrorizaram a maioria dos forasteiros. Para mim, porém, o coro dos sapos, o ocasional mergulho de um peixe ou jacaré e o sussurro do vento entre os buritis eram a trilha sonora familiar do lar. O musgo espanhol pendendo dos galhos brilhava prateado ao luar, formando arcos fantasmagóricos enquanto deslizávamos pelos canais. Mamãe se sentava em silêncio na proa, o rosto pálido na escuridão. Não consegui perceber se chorava. Ela havia aprendido a chorar sem som anos atrás. A constatação trouxe uma nova onda de fúria, alimentando minha determinação. Levamos quase uma hora até alcançar o trapiche dos carpinteiros. A cabana deles era maior que a nossa, recentemente reformada com varanda telada e painéis solares no telhado. Toques modernos que tinham sido assunto de fofoca entre as poucas famílias espalhadas pelo Pantanal. Uma luz ainda estava acesa lá dentro, e quando amarrei nosso barco, a porta da varanda rangeu ao se abrir. Alô? Chamou Sandra cautelosamente. Quem está aí? Sou eu, Cordélia Boaventura, respondi, ajudando mamãe a subir no trapiche. Estamos precisando de ajuda. Sandra apareceu à beira da varanda, uma lanterna na mão. O facho de luz iluminou primeiro meu rosto, depois percorreu até minha mãe, demorando-se nos hematomas em sua garganta. A expressão de Sandra mudou da fadiga para a preocupação num instante. Entrem, disse simplesmente, virando-se para nos conduzir. O que se seguiu foi uma agitação de atividades que mal consegui processar no meu estado alimentado pela adrenalina. O senhor carpinteiro, um homem alto de olhos bondosos atrás de óculos de aro fino, fez ligações no telefone deles, enquanto Dona Carpinteiro cuidava dos ferimentos de mamãe com uma delicadeza que me trouxe lágrimas aos olhos. Sandra sentou-se ao meu lado na mesa da cozinha, pressionando uma caneca de chá quente em minhas mãos, que eu não conseguia beber. Você fez a coisa certa, repetia ela. Agora vocês estão seguras. Mas eu sabia melhor. Enquanto permanecêssemos em Araguaiana, enquanto papai estivesse vivo e soubesse onde nos encontrar, nunca estaríamos realmente seguras. O senhor carpinteiro confirmou meus medos quando voltou para a cozinha, a expressão grave. Falei com o delegado Daniel. Ele disse: sem testemunhas, é a palavra do seu pai contra a sua, e Elias Boaventura tem amigos no departamento. Ele tentou matar minha mãe, protestei, a voz se elevando. As provas estão bem ali no pescoço dela. Acidentes acontecem, respondeu suavemente o senhor carpinteiro, repetindo o que certamente seria a defesa do meu pai, especialmente em casas onde há álcool. Sinto muito, senhorita Boaventura, mas o delegado deixou claro que não pretende abrir investigação. A injustiça queimava como ácido em minha garganta. Era 1969. O mundo estava mudando, ou pelo menos assim eu ouvia falar. Homens haviam pisado na lua naquele julho. Mulheres exigiam igualdade. E ainda assim, nesse canto esquecido de Mato Grosso, o tempo permanecia parado. Um homem ainda podia aterrorizar sua família impunemente. Então precisamos ir embora, afirmei com firmeza.
Hoje à noite, para o mais longe possível. Dona Carpinteiro trocou um olhar com o marido. Para onde vocês vão? Hesitei, percebendo que não tinha resposta. Mamãe e eu nunca tínhamos ido além de Goiânia. Não tínhamos habilidades que servissem para a vida na cidade, nem educação além do ensino médio, nem conexões fora do Pantanal. Tenho uma irmã em Belo Horizonte, disse Sandra de repente. Ela trabalha em um abrigo para mulheres. Poderia ajudar vocês a se estabelecerem, encontrar empregos. Belo Horizonte, murmurou mamãe, as palavras soando tão estrangeiras quanto se fossem Paris ou Roma. É tão longe. Esse é o ponto, respondi, apertando sua mão. Ele não nos seguirá até lá. O senhor carpinteiro pigarreou. Amanhã vou a Cuiabá buscar alguns equipamentos. Posso levá-las até a rodoviária lá. Vocês terão mais opções do que em Araguaiana. Esperança. Aquela emoção perigosa e desconhecida tremulou em meu peito. Não temos muito dinheiro, admiti. Ajudaremos com as passagens, disse Dona Carpinteiro com firmeza. É o que qualquer cristão faria. Sandra sumiu por um instante e voltou com uma pequena caixa de madeira. É o dinheiro de gorjetas que juntei trabalhando no restaurante da minha tia no verão passado, explicou, enfiando algumas notas em minha mão. Fiquem com ele. Vocês precisam mais do que eu. Quis recusar, mas sabia que não podia me dar ao luxo do orgulho. Em vez disso, sussurrei um obrigada, que me pareceu dolorosamente insuficiente diante dos salva-vidas que estavam nos oferecendo. Os carpinteiros insistiram que ficássemos à noite. Dona Carpinteiro arrumou o sofá-cama enquanto Sandra dividia o quarto comigo. Mal consegui dormir, ouvindo em minha mente o som do motor do barco de papai, imaginando-o arrombando a porta para nos arrastar de volta para casa. Cada estalo da cabana assentando, cada chamado de um pássaro noturno fazia meu coração disparar. O amanhecer chegou com uma sinfonia de pássaros e insetos. O Pantanal despertava como se nada tivesse mudado, embora tudo tivesse mudado. O senhor carpinteiro carregou nossas poucas malas em sua caminhonete, enquanto Dona Carpinteiro me entregava um saco de papel com sanduíches. Para a viagem, explicou com um sorriso gentil. Sandra me abraçou com força antes que subíssemos no carro. Me escreva, pediu, deslizando um papel com seu endereço no meu bolso. Quero saber que você está segura. Mamãe estava em silêncio quando partimos, o olhar fixo no pântano que passava pela janela. Perguntei-me se ela estava se despedindo da única casa que conhecera por quase 3 décadas, ou se buscava sinais da perseguição de papai. Estamos fazendo a coisa certa? Perguntou finalmente, a voz quase engolida pelo ronco do motor. Segurei sua mão, notando o quão pequena e frágil parecia na minha. Por tanto tempo, ela havia sido minha protetora, colocando-se entre mim e a fúria de papai. Agora nossos papéis se inverteram. Sim, mamãe, disse, com uma convicção que eu mesma não sentia por completo. Estamos finalmente fazendo a coisa certa. A viagem até Cuiabá levou quase 3 horas, por pequenas cidades e trechos de florestas de pinheiros que aos poucos davam lugar à planície costeira. Mamãe cochilou inquieta ao meu lado, a exaustão finalmente vencendo sua ansiedade. O senhor carpinteiro manteve o rádio baixo. Notícias sobre o Vietnã, debates sobre o programa Apollo, músicas diferentes de tudo que ouvíamos em nosso velho rádio em casa. A rodoviária de Cuiabá estava cheia de movimento. Soldados de uniforme, famílias com crianças, homens de negócios com pastas. O senhor carpinteiro nos ajudou a comprar as passagens para o ônibus rumo ao norte, que sairia ao meio-dia. Belo Horizonte ficava a quase 15 horas dali, com conexões em Goiânia e Brasília. Vocês têm certeza de que vão ficar bem? Perguntou ele quando se aproximava a hora da partida. Vamos dar um jeito, garanti, embora a perspectiva de enfrentar aquela jornada me aterrorizasse quase tanto quanto enfrentar papai. Obrigada por tudo.
Ele assentiu, colocando discretamente mais 20 cruzeiros em minha mão antes de se despedir. Mamãe se agarrou ao meu braço quando encontramos nossos assentos no meio do ônibus, os olhos arregalados diante dos outros passageiros. Nunca estive tão longe de casa, murmurou. Nem eu, admiti. Mas estamos juntas. Quando o ônibus deixou a rodoviária, vi nosso reflexo na janela. Duas mulheres com expressões vazias e ombros tensos, preparadas para um golpe que não viria mais. Não agora. Levaria tempo, eu sabia, para desaprendermos os hábitos do medo, para pararmos de estremecer com movimentos bruscos, para acreditarmos na possibilidade de segurança. A estrada se estendia diante de nós, afastando-nos do Pantanal, de papai, da única vida que conhecêramos. Eu não tinha ilusões de que o caminho seria fácil. Éramos duas mulheres simples, sem estudo, com apenas alguns cruzeiros e a roupa do corpo. Mas, pela primeira vez em 27 anos, éramos livres. E isso fazia toda a diferença no mundo. Belo Horizonte, em 1969, poderia muito bem ser outro planeta comparado ao Pantanal. O barulho, a multidão, os edifícios de concreto e tijolo se erguendo ao nosso redor. Tudo sobrecarregou mamãe, que ficou tão abalada que não saiu do quarto do abrigo feminino nos 3 primeiros dias. A irmã de Sandra, Judite, nos encontrou na rodoviária, conforme prometido, levando-nos até o casarão adaptado em um bairro que ela chamava de Em Transição. Não é muito, desculpou-se, mostrando-nos um pequeno quarto com 2 camas e um banheiro coletivo no corredor. Mas é seguro. Nenhum homem pode passar da recepção. Essas palavras, é seguro, ecoaram em minha mente durante aquelas semanas iniciais de desorientação. Segurança era um conceito tão estranho que eu continuava esperando que fosse arrancada de mim, que papai de alguma forma nos rastreasse e nos levasse de volta para Mato Grosso. Cada vez que a porta do abrigo se abria, eu congelava, o coração disparado, até confirmar que não era ele. Mamãe estava ainda pior. Décadas de abuso haviam deixado marcas mais profundas nela do que as físicas. Ela se sobressaltava com ruídos altos, mantinha os olhos baixos ao falar com qualquer pessoa e dormia inquieta, muitas vezes acordando com gritos abafados. As decisões mais simples a paralisavam: o que comer, o que vestir, se devia sair para respirar ar fresco. Sem papai ditando cada movimento, ela parecia perdida, à deriva, em uma liberdade para a qual nunca fora preparada. Algumas mulheres foram tão controladas por tanto tempo que a independência parece um afogamento, explicou Doroteia, a conselheira residente do abrigo, uma mulher de semblante severo, mas de olhos bondosos, que conduzia sessões em grupo 3 vezes por semana. A identidade de mamãe havia sido arrancada anos atrás. Ela precisava redescobrir quem era, sem a sombra de meu pai pairando sobre ela. Eu frequentava aquelas sessões religiosamente, sentada em círculo com mulheres cujas histórias espelhavam a nossa de maneiras horríveis. Havia Marlene, cujo marido a disciplinava com o cinto quando o jantar não estava do seu agrado. Ivone, cujo namorado havia quebrado seu braço quando ela falou com um vizinho homem. Teresa, que fugira de casa com 3 filhos pequenos, depois que o marido os ameaçou com sua arma de serviço. Circunstâncias diferentes, origens diferentes, mas as mesmas expressões assombradas, os mesmos sobressaltos habituais, os mesmos pesadelos que perturbavam o sono. Pela primeira vez, entendi que o que havia acontecido em nossa cabana não era único. Era um padrão terrível que se repetia em lares de todo o país, escondido atrás de portas fechadas e mantido pelo silêncio. No início, eu não conseguia falar durante aquelas sessões. O Pantanal havia me ensinado a guardar segredos, a enterrar a dor onde ninguém pudesse ver. Mas, pouco a pouco, ouvir a coragem daquelas mulheres em compartilhar suas histórias afrouxou algo dentro de mim. Numa terça-feira chuvosa de novembro, finalmente falei. Eu achava que era normal, confessei,
a voz mal acima de um sussurro. Até uns 8 anos de idade, eu achava que todos os pais batiam em suas esposas e filhos, que todas as mães escondiam hematomas sob a roupa, que todas as famílias viviam com aquele tipo de medo. As lágrimas vieram então, anos de luto reprimido jorrando em soluços convulsivos que pareciam vir do fundo da minha alma. As mulheres se reuniram ao meu redor, mãos em meus ombros, minhas costas, meus braços, toques gentis destinados a confortar, tão diferentes dos golpes dos quais eu havia aprendido a me encolher. Aquele rompimento marcou o início da minha cura. Embora o caminho à frente continuasse difícil, Judite havia ajudado tanto mamãe quanto eu a encontrarmos empregos. Ela, limpando quartos em um hotel no centro, e eu servindo mesas em uma lanchonete perto do porto. O trabalho era exaustivo, o pagamento escasso, mas nos permitiu mudar para um minúsculo apartamento de um quarto no Natal de 1969. Nosso pequeno apartamento tornou-se o santuário de mamãe. Ela o transformou com as mesmas habilidades domésticas que antes usara para tentar agradar papai, criando cortinas de tecidos baratos, esfregando o linóleo gasto até brilhar, arrumando flores silvestres em potes de geleia sobre nossa mesa usada. Pela primeira vez, ela podia fazer de um espaço verdadeiramente seu, sem medo da crítica ou da fúria dele. Enquanto isso, eu me sentia atraída pelo mundo lá fora. Belo Horizonte, no início dos anos 1970, fervilhava de mudanças. Reuniões do movimento de libertação feminina em porões de igrejas, discussões sobre direitos civis em cafés, protestos contra a guerra nas ruas. Eu devorava jornais, ouvia programas de rádio radicais e lentamente começava a compreender as forças maiores que haviam moldado nosso isolamento no Pantanal. Seu pai não era apenas um homem violento por acaso, explicou Doroteia durante uma de nossas sessões particulares de aconselhamento. Ele foi moldado por uma sociedade que ensinava aos homens que eles eram donos de suas esposas e filhos, que masculinidade significava domínio, que problemas se resolviam com os punhos, não com palavras. Entender isso não desculpa o que ele fez, mas ajuda a explicar. Essa perspectiva foi revolucionária para mim. Eu passara a vida vendo papai como um monstro, único em sua crueldade. Reconhecer que seu comportamento fazia parte de um padrão mais amplo de controle patriarcal me ajudou a colocar nosso sofrimento em contexto. Não era nossa culpa. Nunca havia sido nossa culpa. Na primavera de 1971, matriculei-me em aulas noturnas na faculdade comunitária, estudando enquanto mamãe dormia e nos intervalos do trabalho na lanchonete. O abrigo tinha um pequeno fundo de bolsas de estudo para sobreviventes que continuassem sua educação, e Judite me ajudou a me inscrever. Minha formação escolar no interior de Mato Grosso deixara lacunas significativas, mas eu atacava os estudos com uma determinação nascida da consciência de que aquela era minha única chance de uma vida diferente. Mamãe acompanhava minha jornada educacional com uma mistura de orgulho e perplexidade. Eu nunca pensei em faculdade, confessou uma noite, enquanto eu estudava em nossa mesa da cozinha. No meu tempo, as meninas apenas se casavam. Esse era o único futuro que nos diziam para querer. Os tempos estão mudando, mamãe, respondi pegando sua mão. As mulheres podem querer mais agora. Ela sorriu tristemente. Fico feliz que você possa. Acho que já sou velha demais para mudar tanto. Mas ela estava mudando, à sua maneira silenciosa. Começou a frequentar uma igreja perto de nosso apartamento, encontrando comunidade entre as mulheres mais velhas da congregação. Passou a fazer tricô, criando cachecóis e cobertores que doava ao abrigo que primeiro nos acolhera. Pequenos passos rumo a um eu que existia independente do controle de meu pai. A estrada não era sempre lisa. Houve retrocessos. Noites em que os pesadelos voltavam com tanta força que nenhuma de nós conseguia dormir. Dias em que a voz alta de um homem em público fazia mamãe entrar em pânico.
Momentos em que eu mesma me pegava recaindo nos hábitos defensivos de nossa vida anterior. A cura não era linear. Espiralava sobre si mesma, às vezes revisitando antigas feridas antes de seguir em frente. No verão de 1972, recebemos uma carta encaminhada pelo endereço do abrigo. Minhas mãos tremiam ao reconhecer a caligrafia de Sandra. Dentro, havia uma notícia que fez meu coração parar por um instante. Papai havia morrido naquela primavera. Seu barco fora encontrado à deriva no Pantanal. As autoridades presumiram que ele caíra, talvez bêbado, e se afogara. Seu corpo foi recuperado 3 dias depois. Li a carta para a mamãe, observando seu rosto em busca de reação. Ela se benzeu lentamente, murmurou uma oração e depois foi preparar um bule de chá como se fosse um dia comum. Mais tarde naquela noite, a encontrei em nossa pequena varanda, olhando para o fio de lua visível entre os prédios da cidade. Achei que sentiria algo mais, confessou. Alívio, talvez, ou até tristeza, mas não sinto nada. Está tudo bem, mamãe, garanti, abraçando seus ombros. Você não deve a ele nenhum sentimento específico. Ela assentiu, apoiando-se em mim. Agora estamos realmente livres, não é? Estávamos. O medo constante de que ele pudesse nos encontrar de alguma forma, que pudéssemos cruzar com ele numa esquina ou ver seu rosto numa multidão, evaporou. Mais um peso se levantou de nossos ombros. 2 meses depois de receber aquela notícia, conheci Daniel na biblioteca, onde eu costumava estudar entre as aulas e os turnos no restaurante. Ele era um estudante de pós-graduação, pesquisando ecossistemas de áreas alagadas. Imagine só. Quando mencionei que crescera no Pantanal, seu rosto se iluminou de interesse genuíno. Incrível! Só li sobre isso em artigos. Como foi viver lá? Pela primeira vez, consegui separar a beleza natural da minha terra natal do trauma que havia ocorrido nela. Contei sobre jacarés tomando sol nos troncos, sobre a sinfonia de sapos ao entardecer, sobre como os joelhos dos ipês brotavam da água escura como dedos de gigantes. Descrevi as flores silvestres que cobriam os campos na primavera, o gosto do pintado fresco, a dança hipnotizante dos vagalumes nas noites de verão. Você fala como uma poeta, disse ele, os olhos quentes de admiração, em vez da piedade à qual eu já estava acostumada quando as pessoas sabiam fragmentos do meu passado. Nosso namoro progrediu lentamente, deliberadamente. Eu estava cautelosa por natureza agora, atenta a sinais de alerta, a qualquer indício de que o homem gentil que me trazia flores silvestres e ouvia atentamente minhas opiniões pudesse esconder tendências mais sombrias. Daniel parecia compreender intuitivamente meu cansaço, nunca exigindo mais do que eu estava pronta a dar, sempre perguntando antes de segurar minha mão ou colocar um braço em meus ombros. Apresentei-o à mamãe quase 6 meses depois de começarmos a namorar. Ela foi educada, mas reservada, analisando-o com o cuidado de uma mulher que aprendera, da maneira mais dura, que homens podiam usar máscaras encantadoras. Demorou quase 1 ano até que ela realmente se aquecesse a ele, até que parasse de se enrijecer quando ele entrava em um cômodo. Num dia claro de outubro de 1974, Daniel e eu nos casamos em uma pequena cerimônia na igreja de mamãe. Quando me coloquei diante do altar em um vestido branco simples, vi mamãe no primeiro banco. Lágrimas escorriam por seu rosto. Não lágrimas de medo ou dor, mas de alegria. Ao lado dela estavam Doroteia, do abrigo, Judite e Sandra, e várias mulheres do nosso grupo de apoio que se haviam tornado queridas amigas. Família que havíamos escolhido, unida por compreensão compartilhada e não por sangue. Nossa noite de núpcias foi passada nas montanhas de Minas Gerais, em uma cabana que não se parecia em nada com a que eu havia crescido. Daniel compreendia minha ansiedade em lugares isolados, certificando-se de que ficássemos em um local com vizinhos próximos e um telefone disponível. Sua paciência enquanto navegávamos pelos aspectos físicos de nosso relacionamento
Meus sobressaltos instintivos a movimentos repentinos, meus ocasionais ataques de pânico ao me sentir contida, demonstravam uma profundidade de compaixão que eu jamais teria acreditado possível em um homem. O amor não deveria machucar, disse-me certa noite, enquanto estávamos deitados juntos, seus dedos traçando suavemente a cicatriz desbotada em meu ombro, lembrança de uma das fivelas do cinto de papai. Você merece delicadeza, Cordélia. Todos nós merecemos. Em 1976, nasceu nossa filha Rosa, batizada em homenagem à minha mãe, que segurou a neta com mãos trêmulas e um rosto transformado pela admiração. Ao observar mamãe com Rosa, percebi vislumbres de quem ela poderia ter sido sem décadas de abuso. Brincalhona, terna, sua risada surgindo com mais liberdade do que eu jamais lembrava. A maternidade trouxe seus próprios desafios, despertando medos que eu pensava ter vencido. E se a violência corresse em meu sangue? E se eu não conseguisse quebrar o ciclo? A primeira vez que Rosa teve uma birra, gritando inconsolável enquanto eu tentava de tudo para acalmá-la, afastei-me, as mãos tremendo, apavorada pelo lampejo de frustração que senti. Daniel me encontrou sentada nos degraus dos fundos, respirando fundo para me acalmar. Sem julgamento, ele segurou minha mão. Você não é ele, Cordélia. Nunca será. Você se afastou, lembra? Escolheu um caminho diferente. Essas palavras tornaram-se meu mantra enquanto criávamos nossos filhos. Rosa e, mais tarde, Tomás, nascido em 1979. Fiz escolhas deliberadas todos os dias para educar com paciência e ternura, para pedir desculpas quando cometia erros, para mostrar a eles que o amor podia ser firme e incondicional. Falávamos abertamente sobre sentimentos em nossa casa, encorajávamos perguntas e nunca, jamais, levantávamos a mão com raiva. Quando Rosa tinha 7 anos, perguntou sobre a fotografia de mamãe e eu que ficava na nossa lareira. Uma foto tirada logo após chegarmos a Belo Horizonte, nossos rostos magros e olhos desconfiados. Por que você e a vovó parecem tão tristes aí? Perguntou inocentemente. Daniel e eu já havíamos discutido como, eventualmente, contaríamos nosso passado aos nossos filhos. Não os detalhes gráficos, mas o suficiente de verdade para que entendessem a importância do respeito e da delicadeza. A vovó e eu tivemos que deixar nossa antiga casa porque não era segura, expliquei, puxando-a para meu colo. Às vezes, pessoas que deveriam se amar não sabem como fazer isso de forma correta. Elas acabam se machucando em vez disso. Seu rostinho se franziu em confusão. Como bater? Sim, como isso, reconheci. Mas viemos para Belo Horizonte para recomeçar, para encontrar pessoas que sabiam amar com gentileza, como seu pai e como você. Ela considerou seriamente antes de declarar. Estou feliz que vocês estejam seguras agora. Aquelas palavras simples, ecoando o que Judite nos havia dito em nossa primeira noite no abrigo, trouxeram lágrimas aos meus olhos. Eu também, querida. Eu também. Mamãe morou conosco até sua morte pacífica em 1992, tendo visto seus netos crescerem até a adolescência. Eles a conheceram apenas como a mulher doce que lhes ensinava a fazer biscoitos e identificar cantos de pássaros, que lhes contava histórias sobre crescer no Pantanal, mas nunca sobre os capítulos mais sombrios de sua vida lá. Em seu funeral, falei sobre sua resiliência, sua capacidade de alegria, apesar de tudo que havia tentado esmagá-la. Minha mãe foi mais forte do que qualquer um imaginava, disse aos presentes, inclusive a ela mesma. Agora, enquanto balanço em minha varanda na velhice, vendo meus netos brincarem no quintal da casa que Daniel e eu compartilhamos há mais de 4 décadas, admiro o quanto percorri desde aquela jovem aterrorizada que fugiu do Pantanal com nada além de uma pequena sacola e uma esperança desesperada de algo melhor. A jornada nem sempre foi fácil. Ainda há noites em que os pesadelos retornam. Dias em que um certo cheiro ou som
me transporta de volta àquela cozinha no interior. O trauma deixa ecos que nunca desaparecem completamente. Mas eles se tornaram mais fracos com o tempo, com o amor, com o trabalho deliberado de cura. Aprendi que quebrar o ciclo não é um único ato de coragem, mas milhares de pequenas escolhas feitas dia após dia. Escolher a vulnerabilidade quando o medo sugere erguer muros. Escolher a confiança quando a experiência aconselha suspeita. Escolher a delicadeza quando a raiva surge. É rejeitar a noção de que o sofrimento é inevitável ou merecido. É acreditar que você é digno de paz, de alegria, de toques ternos que nunca se transformam em agressão. Se minha história ensina algo, que seja isto. Nunca é tarde demais para recomeçar. Não importa quão profundamente você tenha sido ferido, quão completamente silenciado, quão isolado tenha estado, sempre existe um caminho adiante. Existem mãos estendidas para ajudá-lo a dar aqueles primeiros passos assustadores em direção à liberdade. Você não é definido pelo que fizeram com você. Você é definido pela sua coragem, pela sua resiliência, pela sua capacidade de curar e de amar. Essa é a verdade que eu gostaria que tivessem dito à menina assustada escondida sob as tábuas do assoalho todos aqueles anos atrás. Essa é a verdade que passei a vida provando a mim mesma. E agora, aos 83 anos, vendo o sol se pôr sobre uma vida reconstruída a partir das cinzas, posso finalmente dizer com certeza: a jornada valeu cada passo difícil. Obrigada por ouvir minha história. Se minha trajetória de sobrevivência tocou seu coração, inscreva-se agora no canal e deixe seu joinha. Seu apoio significa tudo para nós, que temos coragem de compartilhar nossas memórias mais sombrias. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma nova história de coragem e resiliência. E, por favor, conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio cada um. Até a próxima! Aqui quem fala é Cordélia Boaventura, lembrando que a cura é sempre possível.